Graça e paz, igreja. Vamos abrir a nossa palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mais que vencedores. Glória. Somos mais que vencedores, amém? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus querido, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui. Primeiramente em comunhão, Senhor, com o teu corpo. Deus, louvando e te adorando, Senhor, como um coral, Deus querido, a noiva de Jesus Cristo, nessa manhã, em comunhão, Pai querido, no templo, para te adorar. Quão privilégio é isso, Pai. Que todos possamos valorizar isso enquanto ainda podemos. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Que o teu Espírito Santo venha transformar, Senhor, as minhas palavras em bênção, Senhor, para o teu povo. Que o Senhor abre os corações, Pai querido, como diz em Apocalipse 3:20, Jesus Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato. Deus de poder. Se alguém abrir o seu coração, entrarei e cearei com ele. Deus, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Pode sentar, amada igreja. Mais que vencedores. Eu achei bem interessante que a oração do pastor, ele falou Deus de Jacó. E aí pegamos o gancho que eu gostaria de contar a história de José, que é o 11º filho de Jacó, o preferido do pai, e que serve de exemplo para que nós possamos analisar esse versículo. Obrigada, irmão. Esse versículo que acabamos de ler agora em Romanos 8, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu achei a história de José uma história que, apesar de ser lá no livro de Gênesis, né, fazer parte lá dos patriarcas, é muito pertinente aos nossos dias de hoje, porque nós também passamos por situações difíceis, né, enquanto aqui estamos na terra, e podemos aprender muito com ele. Então um resumão. José, filho de Jacó, né, Abraão, Isaac, Jacó, José. Jacó, pai das 12 tribos e dos patriarcas, né? José, então, seu 11º filho, e era o preferido, né? Abaixo dele só Benjamim, então eram os 2 filhos da amada de Jacó. José, um sonhador, teve seus sonhos, contou para sua família, e isso causou desconforto na sua família, né? Porque colocou ele numa posição de liderança e os outros como liderados. E também por ser o preferido do pai, seus irmãos tinham muita inveja dele. E aí José, por ter uma boa disciplina, uma boa educação, ele não se conformava com as coisas erradas que seus irmãos faziam e ficava relatando ao pai isso. Então isso só foi fazendo crescer a inveja e a raiva que seus irmãos tinham dele. E um belo dia, Jacó pediu que José fosse ver o que seus irmãos estavam pastoreando e trouxesse um relatório. E quando ele ia chegando, então, seus irmãos, com raiva, planejaram matar. E aí o irmão mais velho, tentando evitar a morte do irmão, falou: não, vamos jogar ele ali naquele poço seco, né, que depois ele queria resgatar. E os irmãos concordaram e jogaram ele no poço. E aí, antes que Rubens pudesse resgatá-lo, os irmãos viram uma caravana de ismaelitas e resolveram vendê-lo como escravo. Pegaram a túnica, né, que eles já tinham tirado dele, sujaram de sangue, enviaram para o pai como se ele tivesse sido morto por uma fera. E esse menino, então, aos 17 anos, foi vendido como escravo aos ismaelitas. Chegando no Egito, ele foi vendido a Potifar. Potifar levou ele para trabalhar como escravo
e viu que ele prosperava. Viu que Deus estava com ele, onde ele colocava a mão, prosperava. Então levou ele para morar na casa dele e deu a casa dele para ser administrada por José. E José então foi morar então, na casa de Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, e ali cuidava de tudo. Sendo que a mulher de Potifar, então, olhando para ele, José era um homem bonito, se interessou por ele e tentou então adulterar com ele. E ele, para não desagradar nem o seu patrão e cometer um ato terrível contra Deus, ou seja, ele se submetia a Deus, ele fugiu disso, deixando então a capa nas mãos dela para poder escapar. Ela usou essa capa, fez disso uma armadilha, contou ao marido que ele havia tentado abusar dela, e o marido então, Potifar, jogou ele na prisão. Agora ele se encontrava numa situação pior do que no começo. Ele era só um escravo no começo, agora ele era um prisioneiro acusado de adultério. Mesmo assim, chegando na prisão, o chefe dos carcereiros, o carcereiro, viu que Deus era com ele. Então, tudo que ele fazia era bom, dava certo, então colocou ele para administrar o cárcere, a prisão. E ali José, então, teve esse privilégio de estar na organização, então, da prisão. Um certo dia, nos seus afazeres, ele encontrou, então, o copeiro e o padeiro, que também eram da realeza e que, por uma discussão, estavam na prisão também. E aí ele se interessou pela tristeza do padeiro e do copeiro e perguntou por que eles estavam tristes. Então eles contaram um sonho para ele e José disse que Deus poderia traduzir aquele sonho, né? Então ele interpretou o sonho e de fato aconteceu o que ele havia interpretado. Mas falou para o copeiro que não ia morrer, né? Porque o padeiro ia morrer em 3 dias, o copeiro ia voltar ao seu posto. E aí falou: lembre-se de mim quando estiver de volta no seu posto, né? Lembre-se que eu estou aqui preso. E o copeiro foi então, voltou ao posto dele com o faraó e se esqueceu completamente de José. José continuou então por mais 2 anos naquele cárcere. E até que um dia então o faraó teve o sonho, né, das vacas gordas e das vacas magras, que seriam 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de fome, né, em toda a terra. E estava lá angustiado, não tinha quem interpretasse esse sonho, chamou todos os magos, os adivinhos, todo o povo, ninguém conseguia interpretar. Então, eis que o copeiro se lembrou de 2 anos atrás, aquele rapaz no cárcere, né? E falou: tem um hebreu, né, que interpreta sonhos. E aí, então, o faraó trouxe ele para interpretar e ele novamente disse: é Deus quem faz isso, né? Glorificando o nome de Deus. E interpretou os sonhos e mais, além de interpretar, aconselhou o que Faraó deveria fazer. E aí Faraó, vendo que Deus era com ele, que o Espírito de Deus habitava nele, colocou ele então como governador do Egito, né? Deu um anel de selar para ele e ele estava somente abaixo do Faraó. Aí ele, durante os 7 anos, acumulou todos os grãos do Egito, foram 7 anos de fartura, e ele se encheu os celeiros, e a fome chegou, e então os seus irmãos que o tinham vendido como escravo vieram comprar os grãos no Egito, e ele ali teve uma estratégia para poder ver se os irmãos realmente, né, quem eram os seus irmãos, se eles tinham piorado no caráter, se eles tinham melhorado. E ali ele não se revelou, os irmãos não reconheceram, e ele foi até que ele trouxe o caçula Benjamim, que ele queria ver, né, o seu irmão mesmo, da mesma mãe, e depois por fim ele se revelou e pediu para trazer o pai, e ali uma comitiva de mais ou menos 70 pessoas, sem contar as mulheres, saíram de Canaã e vieram viver no Egito, para que não morressem então de fome. Dessa comitiva, né, saíram as 12 tribos, que era a aliança de Deus com Abraão lá no princípio. E eles se fortaleceram ali no Egito. E esse foi o povo grande que depois venceu ali o êxodo, né? Passou pelo deserto, então chegou em Canaã e toda a história. E isso veio culminar aqui na nova aliança, em Jesus, quando ele falou, né, ide fazer discípulos a todas as nações.
O interessante é que... Só um pouquinho que fechou aqui meu texto. O interessante é que Deus usou a vida de José para resgatar o povo dele no meio das nações e trouxe então, da onde veio Jesus, né, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, e trouxe então agora para nós esse resgate então que Jesus nos ordena, né? Em Mateus 28, 18, 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O resgate, a vida de José reflete em nós até hoje. A nação foi salva e hoje nós vamos até a nação. Então, ou seja, Deus faz em nós para que nós possamos fazer, para que Ele venha fazer depois através de nós. E assim é o ciclo de toda a vida do cristão. Amém? Então, eu fico aqui, né? O que isso tem a ver com mais que vencedores e todas as coisas? Eu vivi durante um bom tempo da minha vida cristã enganada. Então, aquela história de que a pessoa está viva, de repente ela fica sabendo de uma doença e ela vai ao médico, o médico fala, não tem cura para você, e desengana ela, né? O médico desenganou fulano. Quer dizer, ele estava enganado que ele ia viver a vida toda, né? E aí ele foi desenganado que ele não vai viver por toda a vida, ele vai um dia morrer. Então a gente vive enganado em várias situações. E isso traz para a gente desilusão, né? Essa palavra desenganar, ela significa que livrar-se do engano, livrar-se da decepção, livrar-se da desilusão. E até mesmo pela oração do pastor, quantas pessoas estão vivendo esses tempos difíceis em casa, fora da comunhão, sem a amizade com Deus, né? Provavelmente por decepções, por desilusão, porque viveram boa parte da sua vida cristã, porque nós somos um país de maioria cristã, enganados. E aí eu creio que hoje o Espírito Santo quer nos desenganar, pelo menos a quem ainda está enganado, dessa questão de todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E nós podemos aprender isso com José, na história de José, porque ele é uma história de começo, meio e fim, onde ele esteve preso, era filho preferido, foi vendido como escravo, foi traído. Disso, ele passou a ser o chefe da casa, do chefe do rei, né? da guarda real. Voltou para o cárcere. Ficou preso de novo. Disso ele chegou a ser governador, né? E disso estamos nós aqui hoje, fazendo discípulos a todas as nações. Então, nós sabemos o final dessa história. E todas as coisas cooperaram para o bem de José. Todas as coisas cooperaram, porque ele foi chamado segundo o seu propósito. E aí a gente pode avaliar aqui assim, Primeiro, são 4 palavras que gritam nesse versículo. Sabemos, todas amam, chamado para o propósito. E aí eu gostaria de trazer, à luz desse texto de José, um pouquinho de cada uma dessas palavras. Sabemos, é uma convicção. Aqui Paulo fala, sabemos. Nós sabemos do quê? Deus. O que a gente sabe? É uma convicção. Então é um conhecimento do propósito para qual você foi chamado. Porque aqui está falando dos que amam, dos que foram chamados de acordo com o propósito. Então nós sabemos. José sabia. José teve um sonho. Deus colocou um sonho no seu coração. E ele sabia. Ele sabia que Deus tinha propósitos. José conhecia a aliança de Abraão. José sabia as promessas da nação, dos herdeiros. José sabia a história de Isaac. José sabia que o vô dele, Isaac, tinha sido filho de uma promessa. Sabia
de quando Deus pediu para Abraão o sacrifício, toda essa história José sabia, e ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, e ele sabia, então ele tinha uma convicção de que Deus era com ele, e ele tinha uma responsabilidade em relação a isso. E aí, todas as coisas, sabemos, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos chamados a sermos a imagem e semelhança de Jesus, para que outros conheçam Jesus, porque Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Em nós somos irmãos, e através de nós outros serão irmãos de Jesus, amém? Então todas as coisas cooperam, assim como na vida de José tudo cooperou para que hoje nós conhecêssemos a Jesus e fôssemos resgatados. Através da nossa vida todas as coisas cooperam para que outros venham conhecer Jesus através de nós. Então essa convicção, conhecer o chamado, saber o alvo, saber onde nós vamos chegar, aonde Deus espera que cheguemos, o que Deus tem para nós, isso faz com que a gente encontre o caminho na qual nós precisamos trilhar, que é Jesus Cristo. Porque quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar basta, qualquer lugar serve. Quando a gente não tem um alvo para chegar, no primeiro tropeço a gente desvia o caminho, a gente não chega onde tem que chegar. E aí a gente fica, como fala a palavra, levado pelo vento, para lá e para cá, não chega em lugar nenhum. Então essa convicção, sabemos. Então o bem é para quem? Para quem sabe, né? Para quem sabe. E aí então todas, absolutamente todas. Então hoje é dia de nós nos desenganarmos de que a vida do cristão será boa todo o tempo. Não adianta ficarmos rebeldes, desiludidos e decepcionados porque a gente serve a Deus e as coisas não estão indo tão bem. Todas as coisas, aleluia, inclusive a pandemia. Todas as coisas. O luto é doído, mas são todas as coisas. O luto, a doença, a injustiça, a prisão, o desemprego, todas, nós sabemos que todas as coisas, né? Por quê? Mateus 7,11 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. José não tinha ainda esse versículo para meditar. Nós temos. E José continuou ali, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi jogado na prisão injustamente, esquecido por mais de 2 anos na prisão pelo copeiro do rei, ficou 13 anos da prisão até se tornar governador do Egito. Mas o que o José fez? Ele chegou como escravo, ele foi o melhor escravo na casa de Potifar. Ele foi para o cárcere, ele foi o melhor lá da prisão. Ele foi o melhor presidiário, a ponto de ser escolhido a governar a prisão. E às vezes, a gente está numa igreja e a gente, ao invés de ser a melhor ovelha daquele rebanho, a gente dá trabalho. Porque às vezes a gente acha que a gente, sabe, é alguma coisa além do que aquilo que a gente é. José era o filho preferido. E ele chegou no Egito, provavelmente ele não era um escravo rebelde, de cara amarrada, com cara de revoltado. Senão o chefe da guarda real não ia comprar ele. Com certeza tinha outras opções. Mas o que chamou atenção no chefe da guarda? Provavelmente que ele seria um bom escravo, a ponto de levá-lo a morar dentro da sua casa, confiar tudo na sua casa. Então, às vezes a gente está desempregado e a gente não tem convicção que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ao invés da gente ser o melhor desempregado, se é que tem como, a gente fica em casa rebelde, revoltado, desiludido, porque a gente Deus
permitiu que a pandemia ou que a empresa que a gente trabalha nos demitisse. E, no entanto, aonde Deus nos colocar, nós precisamos levá-lo como a imagem e semelhança de Cristo. Porque na prisão, o carcereiro viu que Deus era com ele. Na casa de Potifar, como escravo, Potifar viu que Deus era com ele. Então, por que viu? Porque ele era semelhante. Ele tinha comportamentos de filho de Deus. E muitas vezes é isso que falta para nós. A gente se sente injustiçado por uma coisa, às vezes, por política. Porque a corrupção está sendo injustiçada. E o nosso comportamento não é de filho de Deus. De filho do rei, porque a gente não está vendo que o propósito de Deus é nos alcançar outros através de nós. A gente está brigando com política nas redes sociais, envergonhando. Isso eu estou lembrando agora assim, de exemplos do cotidiano, mas eu tenho convicção que o Espírito Santo está mostrando talvez alguns tipos de comportamento, né? Tá, e aí a palavra amam, então, sabemos, temos convicção que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, né, cooperam para o bem dos que amam. Como é que nós podemos avaliar se nós amamos a Deus? Olha 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Outro dia eu ouvi uma ministração que o pregador falava assim que o nosso amor é o refluxo do amor de Deus. Eu achei isso bem explicativo. Deus nos ama e aí a gente tem um refluxo. Quer dizer, nós não temos como amar a Deus, é impossível nós amarmos a Deus se nós não conhecermos o amor dele por nós primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Muito tempo, e isso eu fiquei meditando nisso, me chamou a atenção, porque muito tempo eu falava para Deus assim, como que eu vou te amar acima de todas as coisas? Como que eu posso amar um Deus que eu não vejo? Tudo muito teórico, muito difícil. Eu amo mesmo a minha vida, né? Os meus caprichos, minha família, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, né? Como? Isso é hipocrisia, falar, a gente canta, eu te amo, como? Então, esse fluxo e refluxo, isso me levou a entender e deixar assim, mais didático para conseguir explicar que ao invés da gente ficar preocupado em amar a Deus, a gente tem que investir um tempo para contemplar o amor dele por nós. Porque quando a gente começa a prestar atenção em Deus, no amor, na criação, na mensagem da cruz, na palavra, na vida de José, e Deus era com ele, ele põe a mão e prosperava, mesmo no cárcere, e todas as histórias, a gente começa a olhar, a gente vê que a gente não é nada, que a gente é uma poeirinha, que em toda a história da humanidade, a gente com muito otimismo, a gente participou ali de 80 anos só, e num pedacinho do mundo, pensa no universo, e a gente participou 80 anos naquele pedacinho, e Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, enquanto a gente nem sabia quem Ele era e nem queria saber, só pensava no nosso eu. E aí você começa a perceber isso, você começa a ficar com uma gratidão tão grande que não tem como você não pensar nele, não começar a abrir mão do seu eu e deixar ele entrar. É impossível. Então, o segredo de amar a Deus não é se esforçar em amar a Deus, é em contemplar o amor dele por você. E a palavra fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse é o refluxo, né? E aí sim nós podemos saber de verdade que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Porque se você entende esse amor, se você vive esse amor, se você entende a sua miséria,
você vai ver que muitas vezes você está sendo realmente purificado porque você não está pronto. Após cada vitória vencida, cada batalha vencida, você olha para o seu eu de antigamente e você tem vergonha. Porque Deus realmente trouxe para você um pouco de entendimento, um pouco mais de maturidade na luta. Porque não se faz marinheiro em água calma. O marinheiro, ele realmente vai ter experiência de navegação se ele enfrentar uma tempestade. Se ficar só no calminho, todas as coisas ali ficam fáceis, ele não pega experiência. Após uma tempestade, ele salvou, não afundou o navio, ele pode olhar e falar, nossa, a teoria valeu alguma coisa, mas o que valeu mesmo foi a prática ali, né? Então, nós sabemos que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam, mesmo a dor, mesmo o luto, mesmo o desemprego, mesmo a prisão, porque o que ama vê a mão de Deus em cada situação. O que ama vê a mão de Deus lá no cárcere, fazendo com que o chefe da carceragem olhe para ele. O que ama olha para os outros, mesmo em dificuldade, e vê que os outros estão tristes, como José fez com o copeiro e com o padeiro. Ele podia estar lá, eu nem tinha que estar aqui nessa prisão, estou aqui, obrigado. Ai, porque eu era filho do patriarca, o preferido de Jacó, Deus de Jacó. Eu era filho de Jacó e agora estou aqui nessa cadeia, injustamente. Oh Deus! Eu não quis a mulher, não quis adulterar, eu fiz a tua vontade, eu te obedeci. José não fez isso. José foi lá, prestou um ótimo serviço e ainda se preocupou com o próximo, que viu que eles estavam tristes. Ele não tinha como saber que aquilo ia mudar a história dele. O amor de Deus nos dá estabilidade emocional. José se manteve estável em qualquer uma das situações. Ele não se desesperou, né? O amor por Deus faz com que a gente acredite toda a glória para Ele. José todo o tempo falou que era Deus quem capacitava ele, né? Tudo foi colocado em suas mãos e ele executou confiante que Deus era com ele. Num comportamento de quem estava com Deus, com convicção, né? E aí então chamado para o propósito. Todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito? Nós já lemos no versículo 29, né? Que é nos tornar a imagem de Jesus para pregar com o nosso testemunho. Então a gente está sendo desenganado de que ser mais que vencedor é ter dinheiro, ter saúde, ter sucesso, visto pelos olhos da sociedade. Nós precisamos entender isso, deixarmos de ser enganados, que só assim é que nós estamos obtendo o favor de Deus. Não, nós estamos obtendo o favor de Deus quando a graça de Deus nos capacita a transparecermos Jesus através de nós. Esse é o chamado, esse é o propósito de Deus, e é para esse que todas as coisas cooperam. Esses são os mais que vencedores, porque aquele que vencer, eu lhe darei a coroa da vida. Então a vitória é essa, é saber que Deus quer nos transformar à sua imagem e semelhança, para que através de nós Ele transforme outros à sua imagem e semelhança, porque Ele quer nos dar a chance, a segunda chance de voltarmos ao paraíso, que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Quanto mais distante de Deus, mais a gente se transforma numa aberração. Quanto mais próximo de Deus, mais o Espírito de Deus nos transforma à imagem e semelhança de Deus. E esses é que vão receber a coroa da vida. Esses é que, para esses, é que todas as coisas cooperam. E é esses que sabem que todas as coisas cooperam para o bem deles. Romanos 8:29, que eu já li, né? Então, que é o propósito. Potifar percebeu que Deus era com ele. O carcereiro percebeu que Deus era com ele.
Faraó percebeu que o Espírito de Deus era com ele. E finalmente os seus irmãos também perceberam que Deus era com ele, porque ele fez uma declaração final, lá em Gênesis 50, no final, último capítulo, no versículo 20. Vocês planejaram, porque os irmãos pensaram que após a morte do pai, José ia então se vingar. José ia se vingar deles. E aí eles falaram com José, e José falou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A nossa vida até hoje é preservada, porque Deus transformou o mal que os irmãos de José fizeram contra ele em bem. E ele reconheceu então, porque ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dele. E nós precisamos ter essa convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e pararmos de viver enganados de que só é o nosso bem quando as coisas correspondem à nossa expectativa. Às vezes eu vejo uma resposta assim: Deus ouviu nossa oração, fez isso, fez aquilo, Deus é bom. Aí chega às vezes outra notícia: nós oramos por isso, mas Deus não respondeu. Mas vamos orar pela família, quando alguém morre, né? Vamos orar pela família. Não escuta assim: mas Deus é bom. Parece que choca, né? Deus é bom, mesmo que não respondeu do jeito que a gente queria, mas respondeu de uma forma que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. É necessário que passemos por dores, não nascemos prontos, não somos maduros espiritualmente e não somos capazes de fazer a vontade de Deus na nossa carnalidade. Precisamos crescer, precisamos da ação do Espírito Santo e precisamos nos deixar sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. É para esses que todas as coisas cooperam para o bem. E aí então, finalizando, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, para que nós possamos fazer uma oração. Deus de poder. E aquele que estava enganado como eu fiquei, que foi desenganado hoje, Deus da glória. ou mesmo aquele que já havia sido desenganado, já sabia de todas essas situações, que possa estar pedindo ao Espírito Santo que entre, sabe? Como Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Que o seu coração esteja aberto para que o Espírito Santo entre e te dê essa convicção, gere em você essa convicção, para que você possa falar com todo o seu coração, toda a sua alma, né? Eu sei, como Jó falou: eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o propósito do Senhor, se revelar a nós a cada dia e revelar a nossa pequenez a cada dia, para que nós possamos conhecer a grandeza do seu amor por nós, onde nós não somos merecedores, mas Ele nos amou primeiro. Então isso gera em nós uma gratidão imensurável, que faz com que nós paremos de olhar para o nosso eu, a nossa vontade, a nossa mesmice, e passe a olhar para os copeiros que estão à nossa volta, entristecidos, e trazemos para ele a luz de Jesus, porque através disso Jesus vai também direcionando o nosso caminho e vai fazendo com que a gente ora esteja governador do Egito, ora estejamos na prisão, mas tudo isso cooperando para que as nações sejam alcançadas, para que a gente possa chegar no final e Jesus entregar a coroa da vida para nós, e o dia do reino de Deus que está estabelecido, nós possamos ser seus sacerdotes, possamos viver com Ele na glória com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa trazer esse entendimento para cada um de nós, que nós possamos buscar isso a cada dia, essa manhã onde nós nos juntamos para adorar a Deus como um coral,
Que nós possamos, a cada louvor que nós vamos cantar, nós possamos cantar com o nosso coração, com o nosso entendimento. Que nós deixemos de vir aos cultos somente para receber, mas tenhamos o entendimento de vir aqui para entregar ao Senhor, para louvá-lo e adorá-lo, como nós fomos criados para fazer. Esse é o objetivo de Deus, que nós possamos a cada manhã agradecer pelas misericórdias que se renovaram na nossa vida. Que nós possamos a cada manhã perguntar diante de Deus: qual é o de hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Ao invés de já colocar uma lista do que nós queremos que Ele faça para nós. Ah, Deus, vamos clamar ao Espírito Santo. Deus. Vamos clamar ao Espírito Santo que Ele venha trazer para nós todo o conserto de entendimento. Deus. Queria convidar a Aline para a gente poder cantar um hino rapidinho, Deus. de adoração mesmo, mesmo sem instrumento, é o coral da igreja, a noiva de Cristo cantando aquele hino bem simplesinho, Espírito, para que a gente possa cantar como um coral. Eu queria que você ouvisse o coral cantando e clamando. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. A noiva de Cristo, clamando ao Espírito que venha encher. Abre o seu coração, canta com o seu coração, declara, Eu quero ser. declare. É difícil, às vezes a gente está tão vazio, que a gente não tem vontade, mas a gente, com a convicção, o racional, o culto racional, a gente começa a clamar e o Espírito vem. Eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, eis que estou à porta e bato a porta do seu coração. Oh, aleluia, aquele que abriu, eu entrarei e cearei com ele. Oh, aleluia. A noiva de Cristo está aqui, cantando em coral, um louvor e adoração a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador da nossa alma. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos enche. Aleluias. Diante do seu altar, diante do altar do Senhor. Coroa Jesus, coroa Jesus, aleluia. A ti, ó Rei Jesus, coroa. Ele é o nosso Rei, Jesus Cristo é o nosso Rei, o leão da tribo de Judá, o remanescente, o maior zelo de amor, de que Deus nos amou primeiro. Ele se fez homem e veio aqui e entregou a vida por mim, por você, para que você possa um dia ser glorificado, porque aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou com o seu Filho Jesus. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus. Obrigada, Aline.